Ó, tá vendo? Foi rodando. Então vamos lá, pessoal, nossa aula Bible School, tá? Nosso tema é, vocês estão vendo ali, o tema Antigo Testamento, como a Bíblia foi preservada, tá bom? E nós vamos ver agora o nosso texto-chave, que comumente a gente sempre lê no começo da aula, sempre embasado na Palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17, ok? 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Palavra de Deus diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos falar junto? Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Quem quer ser usado por Deus aí? Amém. Então você está cheio da palavra de Deus. Quanto mais cheio da palavra de Deus, mais Deus vai te usar poderosamente. Como diz lá em Colossenses, né, que a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos continuar. Antigo Testamento, como a Bíblia foi preservada. O Antigo Testamento, nós já falamos sobre o Novo Testamento, e agora nós vamos entrar no Antigo Testamento. Vamos lá junto, parágrafo por parágrafo, página 75, né? Não é paginada, porque sempre a primeira página não tem página, não tem numeração, né? Não tem numeração. Mas está aí, 75, primeira página, lição: como a Bíblia foi preservada, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, amados, data de uma época muito anterior aos escritos do Novo Testamento. Então quem que veio primeiro, o Novo ou o Velho? O Antigo Testamento, obviamente, tá? Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento. Provavelmente foi escrito por volta de 400 antes de Cristo. Depois de 400 antes de Cristo, até o início da era cristã, existiu um período que nós já falamos aqui, que se chama período do silêncio, exatamente, ou também período intertestamentário, entre os dois testamentos. É um período onde a voz profética de Deus, a voz de Deus, os profetas de Deus se calaram. Então o último dos profetas foi Malaquias, e o primeiro dos profetas do Novo Testamento, quem é que foi? Mateus. Não, Mateus foi o evangelista. O primeiro profeta antes de Jesus, aquele que preparou o caminho de Jesus, João Batista. Exatamente, tá? Uau! Mateus foi o evangelista, tá bom? Isso. Tem problema, estamos aqui para aprender isso mesmo. Até recentemente não tínhamos muita informação para o estudo dos textos hebraicos originais. Todavia, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma região chamada Qumran, fala comigo, Qumran, Q-U-M-R-A-N, vou escrever aqui, Qumran, famosos manuscritos de Qumran, K-U-M-R-A-N, tá? Foi achado junto ao Mar Morto no ano de 1947. Então ali, através dessa grande descoberta arqueológica do século passado, século XX, né, 1947, conseguiu-se um grande tesouro em novo material de estudo, tá? Um material bem antigo,
onde haviam os escritos do Antigo Testamento, um dos textos mais antigos, arqueológicos, comprovados arqueologicamente, historicamente, que nós temos hoje. Esses escritos se encontram hoje ali no Museu da Bíblia em Israel, tá bom? Mas como é que houve, né, essa preservação na antiguidade do que nós conhecemos como o Antigo Testamento? Moisés e os demais profetas escreveram o Antigo Testamento ao longo de 1000 anos aproximadamente. Olha só, gente, de 1400 antes de Cristo até o ano 400 antes de Cristo, tá bom? Cerca de 1000 anos é o tempo ali, o período em que foi escrito o Antigo Testamento. Durante esse período, uma parte das cópias das Escrituras ficava em poder dos sacerdotes dos templos. Que templos são esses, gente? Os templos de que povo? Do povo judeu, do povo hebreu, tá? Dos sacerdotes aqui do templo, e outra parte de posse do rei, e ainda outra sob o cuidado dos profetas, a quem Deus concedeu o seu Espírito, a fim de que revelassem a sua vontade. Amém? Amém. A vontade de Deus é revelada através das Escrituras. Nós vimos em aulas anteriores que a boa parte do Antigo Testamento foi escrito por profetas escolhidos a dedo por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Fala comigo, homens santos escreveram inspirados por Deus as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? A palavra de Deus é a vontade de... Por exemplo, se você me diz: ah, pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Irmão, mergulhe na Bíblia. Não existe lugar melhor para se descobrir, para saber, para entender a mente de Deus, o coração de Deus, do que a palavra bendita do nosso Senhor. Amém? Amém. Durante certos períodos, as profecias eram escassas em Israel. Houve períodos que realmente era escasso a voz profética. Por exemplo, né, como aconteceu nos dias de Eli. Aqui, 1 Samuel 3:1, a Bíblia diz: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mas Deus aí levanta logo em seguida de Eli. Quem é que Deus levanta como o primeiro grande profeta depois de Moisés, o primeiro juiz de Israel? Quem é que foi levantado por Deus no período de Eli? O primeiro grande profeta de Israel depois de Moisés, porque Moisés também é considerado um grande profeta de Israel, o maior dentre eles para o judeu, tá? Quem? Samuel. Exatamente, fala comigo, Samuel. Primeiro grande profeta depois de Moisés e o primeiro juiz de Israel. Amém? Como? O último, primeiro não, desculpa gente, o último juiz de Israel. Não é o primeiro, ele é o último juiz de Israel, tá? Depois começa um outro período chamado os reinados, né, de Israel. Ele foi o último, não o primeiro, desculpa, eu me equivoquei, mas eu sei, claro, ele foi um grande juiz e profeta de Israel. Bom? Me equivoquei, fala. Bem alto. Saul, né? Ele ungiu os primeiros reis. Foi Saul. Isso, exatamente. Foi quem ungiu Saul, o rei Saul, pisou na bola, desobedeceu, se rebelou contra a voz de Deus e perdeu o seu reinado. E também foi quem ungiu Davi na casa do seu pai, Jefté. Amém? Quem era o vô de Davi? Pai de Jefté? Boaz. Exatamente. Marido de Ruth. Exatamente. A Moabita. Vamos ver se vocês sabem. Moabita. Tá, isso, exatamente. Ruth, a Moabita. Tá bom? Vamos lá, gente.
gente, era comum aos povos, né, envolver-se intensamente com idolatria, sim ou não? Nós vemos isso nos períodos de Israel, né, nos períodos do Antigo Testamento, várias vezes o povo abandonando, trocando Deus por ídolos, né, por deuses estranhos, como no reinado de Acabe, um dos piores reis dos tempos de Israel. Em todos esses períodos, Deus levantava profetas fiéis, sim ou não? Por exemplo, na época de Acabe, quem foi o grande profeta ali que Deus levantou contra Acabe e Jezabel? Eli. Tá? Eli foi o sacerdote, o profeta Elias, exatamente, se levantou contra os profetas de Baal, contra Jezabel e contra Acabe. Esses homens amavam e valorizavam a palavra de Deus e a transmitiam com intrepidez. O que é intrepidez, gente? Bem alto, bem alto. Ousadia, muito bem colocado, tá? Às vezes a gente vai explicando porque são terminologias bíblicas e às vezes são terminologias antigas, né? Eruditas, arcaicas. Então a gente tem que explicar para vocês. Qualquer palavra que vocês não souberem, levanta a mão e pergunta. Só lembre-se que a gente está filmando, a gente está gravando para botar no YouTube. Então falem alto para ficar registrado aqui para o pessoal. É por isso que eu estou falando alto, tá? Para poder ficar registrado na nossa gravação aqui que vai para o YouTube, tá? Então vamos lá. Há poucas evidências da história desses períodos da Palestina, provenientes de fontes outras que não o texto bíblico. É interessante isso aqui. Entretanto, a Bíblia contém evidências internas, ou seja, dentro dela, a respeito de seus processos de composição e preservação. Exatamente. Obviamente, naquele período da história também havia literatura secular. O que é literatura secular, gente? Outros livros que não eram a Bíblia. Tá bom? Tanto sob a forma de documentos como de livros, mas esses registros se perderam ao longo do tempo. Por exemplo, só para vocês terem um fato histórico, né, havia uma grande biblioteca na cidade de Alexandria, que era um porto bem ali entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Existia uma cidade na época dos gregos macedônios, né, quando tomaram ali o Egito, e ali fizeram o grande farol de Alexandria, que era uma grande biblioteca, gente, onde, segundo dizem os historiadores, haviam mais de 100.000 obras antigas, e muitas delas, por causa de guerras e coisas assim, foram perdidas. Algumas foram salvas, mas outras foram perdidas. Então tem muitas obras antigas, livros seculares e tal, que foram perdidos porque foram destruídos em muitas guerras, infelizmente, né? Imagina quanta cultura, né? Quantas obras, quantos escritos antigos tinham numa biblioteca que na época era a maior biblioteca do mundo oriental e do mundo ocidental. O farol de Alexandria, a biblioteca na cidade de Alexandria, no Egito antigo. Tá bom? Vamos lá. Um grande número de relatos, contos e poemas foi preservado em placas de argila, né? Argila, vocês sabem, é um tipo de barro, exatamente, feitas pelos povos da Mesopotâmia. Onde é que é a Mesopotâmia, gente? Eram os povos onde hoje é o Iraque ali, principalmente o Iraque, o Irã, tá? Principalmente o Iraque. Os povos da Mesopotâmia são os famosos caldeus, ou depois que se tornaram os babilônios. Fala comigo, Mesopotâmia. Mesopotâmia era uma região entre o Tigres e o Eufrates, o rio Tigres e o Eufrates, ali onde hoje atualmente é a nação do Iraque. Ali existia um grande império, um vasto império, o império da Mesopotâmia, o império dos caldeus, da onde saiu Abraão. Abraão saiu da onde? De Ur dos caldeus, para a terra de Canaã, a terra prometida, né? Então tudo isso aí é arqueologia, história, Mesopotâmia, tá? No Egito também escrevia-se em papiros. Papiros aqui já é uma espécie de papel, tá? Que embora frágeis,
resistiram devido ao clima bastante seco da região. Que região é essa? O Egito. Mercadores vindos da Palestina, que atualmente é onde é a região de Israel, né? Compravam papiro egípcio em troca de madeira de cedro e azeite de oliva. Lembrando que naquela época, gente, existiam poucas moedas de ouro, de prata, era tudo na base de trocas, né? De mercadorias. É claro que haviam, né? Pedras preciosas, havia ouro, prata, mas não é igual hoje que o dinheiro movimenta a economia. A economia era baseada em trocas de mercadorias, tá? Papiro era uma espécie de papel antigo, né? Onde se escreviam os livros, as obras, os trechos, e é uma invenção egípcia, como diz aqui, tá bom? O papiro era bastante conveniente, mas todos os manuscritos registrados nesse material se perderam por causa das estações chuvosas da Palestina. Palestina aqui no sentido de que eles iam ao Egito, compravam papiro, traziam a Palestina, que é a terra de Israel ali, faziam as inscrições, né, do Antigo Testamento, os textos em hebraico, os copistas, os escribas, os fariseus, os saduceus, aquela cúpula, né, de Israel, mas muitos deles se perderam por causa de estações chuvosas na terra da Palestina. Apenas na área seca e quente do Mar Morto é que os papiros e os pergaminhos conseguiram resistir. Resistir o que, gente? Ao tempo e ao clima. Assim a literatura secular da Palestina se perdeu e os manuscritos bíblicos ficaram muito desgastados. À medida que os pergaminhos antigos se estragavam ou eram destruídos, tinham de ser copiados novamente. O que aconteceu com as cópias dos textos bíblicos, depois que o ofício profético cessou, por volta de 400 antes de Cristo? É uma pergunta, né? Iniciando nesse ponto da história, iremos retroceder quase 2.400 anos até a época antiga. Por que 2.400? Porque nós estamos aproximadamente no ano 2000, né? 2018, voltando 2.400 anos, é o período onde se encontraram os últimos escritos dos textos originais do que nós temos hoje como o Antigo Testamento, tá bom? A Idade Média vocês sabem, né? Depois da época dos patriarcas entrou a Idade Média. Até durante a Idade Média os judeus se incumbiram, né? Foram responsáveis de preservar o Antigo Testamento hebraico. Fala comigo, Antigo Testamento hebraico. Lembre-se que as línguas originais do Antigo Testamento era o hebraico e pequenas porções em aramaico. Onde é que está essas porções de aramaico? No livro de Daniel. Lembrando que aramaico, gente, era a língua oficial dos caldeus, dos babilônios, na época em que Daniel estava junto com o povo de Israel no cativeiro. Exatamente. Então, naquele período, a ciência na Europa praticamente não se desenvolveu na Idade Média. Por quê? Porque a igreja ela exercia extremo controle, né, sobre a ciência, sobre a cultura, tudo demonizava, vocês sabem. Então a igreja acabou impedindo, né, o crescimento da ciência na Europa. Ela não conseguiu se desenvolver por causa da influência e vamos dizer assim, da tirania da igreja, tá? A igreja latina usava a Vulgata de Jerônimo. Lembrando que a Vulgata de Jerônimo foi escrita em latim. Escreva comigo aí no seu papel. Isso é bom a gente sempre lembrar, tá? Vulgata. Vou botar a Bíblia em latim. Escrita por São Jerônimo, tá? Aproximadamente no 4º século depois de Cristo, a Bíblia foi traduzida para o latim por um dos patriarcas da igreja, do século IV, o que é conhecido pela Igreja Católica e por nós, né, como São Jerônimo. Bíblia em latim, que era a língua oficial do Império Romano, exatamente. Foi a Bíblia traduzida do Antigo Testamento,
do aramaico, pequenas porções de Daniel, e do grego, koiné, do Novo Testamento, para o latim. Exatamente. Então a igreja latina usava a Vulgata de Jerônimo, pois nenhum dos estudiosos de seu corpo eclesiástico sabia o hebraico. Quem é que sabia o hebraico na Idade Média, gente? Somente os começa com J. Judeus. Exatamente. O clero, né? Isso, não, eu já tinha falado, verdade. Tinha visto. O clero dominava o latim. Alguns até conheciam o grego, porque eles estudavam os clássicos gregos, né? Aristóteles, Platão, as obras, né? Sócrates, todos os grandes filósofos, Cícero e os demais historiadores e filósofos romanos, ou estava em latim ou estava em grego clássico, tá bom? A igreja ortodoxa grega, no leste do Mediterrâneo, ou seja, na parte oriental do Império Romano, usava a Septuaginta. Olha, isso aqui é outra coisa importante. Septuaginta. Fala comigo, Septuaginta. O que é a Septuaginta, gente? É o Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego. Que tipo de grego? Koiné. Significa o quê? O que significa koiné? Comum, popular, o grego do povão. Essa Bíblia era a Bíblia que Jesus lia na época dele. Olha que tremendo. A Bíblia que Jesus lia era a Septuaginta, que foi traduzido por que Septuaginta? Septua significa que 70 sábios judeus foram separados por um rei grego macedônio. Ele ficou tão impressionado com os escritos hebraicos do Antigo Testamento, como era um escrito maravilhoso, cheio de ética, de moral, de histórias maravilhosas. Ele ficou tão impactado que ele trouxe 70 sábios de Israel para que pudessem traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Que tipo de grego? Koiné. Exatamente, tá? Escrita em grego, Septuaginta. Nenhum dos teólogos daquele lugar, ou seja, do leste do Mediterrâneo, da igreja ortodoxa grega, parecia importar-se com o idioma original, que era o hebraico. Qual é o idioma original do Antigo Testamento, gente? Hebraico. Pequenas porções em aramaico. Muito bom. Os judeus, por sua vez, apesar das perseguições cruéis que sofriam, espalharam-se por toda parte e continuaram zelando pelas Escrituras e preservaram seus costumes e suas tradições. Sim ou não, gente? Os judeus preservam seus costumes, suas tradições, os seus manuscritos antigos na língua original, em grego e principalmente em hebraico. Sim ou não, gente? Sim. Sim, pra vocês terem uma ideia, todo jovenzinho judeu praticante, né? Nós estamos falando de famílias tradicionais, judios, praticantes. A criança aos 6 anos, ela começa a ler o Antigo Testamento, a lei, que é a Torá e os profetas. Começa a ler dos 6 anos aos 12 anos, ela já domina o Antigo Testamento. Ela já cita de cor qualquer trecho do Antigo Testamento. A criança, quando ela entra no Bar Mitzvah, que sai da idade da criança e entra na fase do mancebo, de jovem, da juventude, ele é apresentado à sociedade judaica, diante ali da sinagoga, diante dos principais, falando em hebraico e citando as escrituras de cor, com 12 anos de idade. São um exemplo para nós. Sim ou não? De zelo, de costume, de preservação da cultura. Não tinha internet, não tinha videogame, não tinha essa montoeira de coisa, mas até hoje, gente, os judeus tradicionais fazem isso. Claro que tem aquele judeu que só tem linhagem genealógica, né, de genealogia, mas
que infelizmente hoje é uma boa parte também. Mas o judeu mesmo, ele coloca o seu filho aos 6 anos, aos pés dos rabinos, e assim vai. Os melhores, depois dos 12 anos, se destacam, né? São colocados também de novo aos pés de um outro grande mestre, e aí vão crescendo no conhecimento da tradição, e assim vai. Os escritos das grandes mentes judaicas vão crescendo, e alguns deles ainda vão se tornando, depois dos 30 anos, podem se tornar também mestres, ou, como é conhecido em hebraico, os rabis. Bom, lembre-se que um rabino, um mestre, um rabino, um rabi, Jesus era chamado de rabi, né? Formou quem? O apóstolo Paulo. Ele era o maior rabi da época, que se chamava, foi formado Paulo aos pés de Gamaliel, um rabino extraordinário. Tá bom? Vamos lá então. A tradição judaica ensina que os rabinos da época medieval copiavam as escrituras com grande cuidado. Sim ou não, gente? Sim. Tremendo isso. O cuidado, o zelo que o judeu tem pela palavra de Deus é uma coisa extraordinária, é uma grande lição para nós. Chegavam ao ponto de contar os versículos de cada livro e assinalar o versículo central. O resultado disso foi uma fidelidade incrível na transmissão do texto bíblico. Não foi à toa que Deus escolheu o povo judeu para preservar o Antigo Testamento, gente. A lei e os profetas. É um povo zeloso, é um povo cuidadoso, é um povo que realmente zela pela palavra de Deus. Claro que sempre ao longo das eras, dos tempos, teve aqueles que endoidaram, né? Viraram o cabeção, abandonaram a Deus, apostataram da fé. Mas, de maneira geral, gente, o povo de Israel é um povo diferenciado. Sim ou não? Até hoje é o povo mais próspero, mais abençoado e mais rico da terra. Bom, a tradução judaica então ensina que os rabinos da época medieval copiavam as escrituras com grande cuidado, chegavam ao ponto de contar os versículos e assim, né, cada livro assinalar o versículo central. O resultado disso foi uma fidelidade incrível na transmissão do texto bíblico. Além do mais, quando comparamos a Bíblia hebraica com a tradução em latim, ou seja, a Vulgata, feita por Jerônimo por volta de 400 depois de, fica evidente que Jerônimo trabalhou com uma cópia das escrituras hebraicas, muito semelhante à que temos hoje em dia. Olha que interessante. Quando se compara o texto que nós temos nas nossas mãos e os textos antigos encontrados anteriores à Vulgata de Jerônimo, nós vamos ver aqui mais para baixo, né? Tem textos em hebraico do ano aproximadamente 200 antes de Cristo, gente. Se comparado com o texto que Jerônimo usou para traduzir a Vulgata, né, para o latim, e os escritos que nós temos hoje, gente, a fidelidade é impressionante, uma coisa interessante. Na verdade, vários estudiosos judeus fizeram algumas traduções para o grego. Por volta do ano 200 da nossa era, não devemos confundi-las, claro, com a Septuaginta, que é anterior a elas. Isso prova que a Bíblia hebraica daquela época era quase igual à que temos atualmente. Essas traduções, menos importantes para o idioma grego, não foram preservadas em sua totalidade, né? Apenas pequenas porções foram encontradas. No entanto, ainda assim nos ajudam a traçar a história da preservação do texto hebraico. Como é que está a gravação aí? Tá. Beleza? Tá. Até pouco tempo não se conhecia nenhuma cópia em hebraico que datasse de antes de 200 depois de Cristo. Além disso, nenhuma outra tradução importante foi feita antes da Septuaginta. Septuaginta foi o quê? O Antigo Testamento, que era escrito em hebraico, foi traduzido para o grego. Por quantos homens, gente? Separados por um rei grego macedônio? 70. Isso. Em 200 antes de Cristo, como eu falei para vocês.
Havia os targums siríacos, samaritano, aramaico, né? Esses aqui são escritos, né? Siríaco, ou seja, da região da Síria, samaritano, da região de Samaria, nessa, e aramaico, da região ali dos caldeus. Mas as datas desses documentos são incertas, e eles não tinham muita importância arqueológica, de história também. Portanto, havia poucas evidências sobre a meticulosidade, o cuidado, a preservação do texto hebraico, ao menos no que se referisse a textos que pertencessem ao período anterior a 200 depois de Cristo. Olha que interessante. E aí nós vamos entrar. Até então, tinha todas essas indagações, essas situações aí que nós estamos falando. Mas aí então, houve essa grande descoberta, que são os manuscritos do Mar Morto. Fala comigo, manuscritos do Mar Morto. Isso, no ano de 1947, olha essa historinha que legal. Um pastor árabe atirou uma pedra para dentro de uma caverna, próximo ao Mar Morto, e ouviu o som de um vaso quebrando. Olha só, o Deus que quebra o vaso. Agora todo mundo conhece então a história do beduíno. Beduíno é um povo, né, que vive naquela região até hoje, vivia nos tempos antigos. Os beduínos eram aqueles povos que sempre estavam migrando para diversas regiões por causa da seca, da fome, por causa de água, por causa de mantimento, e assim vai, tá? Tem até hoje essa etnia, né, esse povo. A história dos beduínos, eram pastores, eram várias etnias, né, agrárias, que cuidavam de animais, e assim vai, que retirou 7 manuscritos daquela caverna, deixando centenas de fragmentos. Desde então foram encontrados mais pergaminhos do Antigo Testamento e escritos judaicos em outras cavernas da região. Olha que interessante. Foi achado esses rolos de Qumran que nós falamos aqui, esse que é conhecido como os manuscritos do Mar Morto, e depois encontraram mais outros escritos judaicos em outras cavernas. Milhares de fragmentos ainda estão sendo pacientemente organizados e estudados, ou seja, até hoje ainda estão organizando e estudando os milhares de fragmentos que foram encontrados nas cavernas do Mar Morto. Olha que coisa tremenda, gente. Que grande descoberta arqueológica, e também que respalda a palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos hoje nas nossas mãos. Os manuscritos do Mar Morto, guardados por muitos séculos pelos escribas da comunidade de Qumran, trouxeram novas e valiosas provas da preservação do texto hebraico na antiguidade. Olha que tremendo. Os manuscritos não bíblicos, né? O tesouro encontrado abrange 2 tipos de documentos, sendo o primeiro deles composto por manuscritos não bíblicos, ou seja, que estão fora da palavra de Deus, escritos, poemas, histórias, que, se nós compararmos com a palavra de Deus, eles são não bíblicos, entendeu? Como os livros seculares, livros históricos, o que para nós, por exemplo, protestantes, são os livros apócrifos. Se lembra dos livros apócrifos? Que os católicos consideram livros inspirados por Deus. Nós, protestantes, não concordamos com isso. Nós entendemos que são livros de valor histórico, que têm a sua importância histórica, mas quanto à teologia, quanto ao conteúdo, e por diversos fatores, principalmente, não são mencionados pelos apóstolos, não são mencionados por Jesus, não são encontrados nos escritos dos judeus. Por exemplo, na Bíblia judaica não tem os livros apócrifos. Apócrifos, traduzido para nós, seríamos livros secretos, tá? Apócrifo significa secretos. Então, são manuscritos não bíblicos. Esses escritos mostram que o grupo que habitava em Qumran considerava os livros do Antigo Testamento uma obra escrita pelo próprio Deus através de seu Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. Não está se referindo a qual Espírito? Espírito humano? Não, Espírito Santo de Deus, exatamente. Sempre que na Bíblia
a palavra Espírito tiver em maiúsculo, saiba que está em referência ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, tá bom? Por intermédio dos profetas. Repetidas vezes fazem referência à lei de Moisés e dos profetas. Como é que é conhecido até hoje, gente, o Antigo Testamento pelo povo judeu? Eles chamam do quê? Da lei e dos profetas. Fala comigo. O Antigo Testamento, para o povo judeu hoje, é conhecido como a lei e os profetas. Amém? Lembre-se que nós ensinamos para vocês. O Antigo Testamento nosso, ele está organizado de maneira diferente que o judeu, tá? O judeu, o livro deles começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. A ordem de organização dos livros de um judeu são os mesmos livros que nós temos, só que eles estão organizados de maneira diferente da nossa Bíblia protestante, ok? Estão entendendo? A nossa Bíblia é organizada por conjunto de obras. Primeiro, no Antigo Testamento vem o quê? Vem o Pentateuco, que é conhecido pelos judeus como a Torá. Muito bem, esses alunos estão muito bons, hein? Como a Torá. Que significa o que em português? Lei, tá? Torá significa, em hebraico, significa lei. Depois do Pentateuco, que são 5 livros, vem 12 livros, que são chamados de livros históricos. Tá bom? Desde Josué até o livro de Esdras e Neemias e Esther, tá? Exatamente. 12 livros históricos. Depois dos livros históricos, vem 5 livros, que são chamados de poéticos. Tá bom? 5 livros poéticos, que começam em Jó e termina em Lamentações. Isso, exatamente. Lamentações não, desculpa. Começa Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Lamentações já faz parte dos profetas maiores, que é o seguinte aqui, ó. Profetas maiores. Quantos são os profetas maiores? 5 também, tá, gente? E depois 12 livros dos profetas menores, tá? Lembrando sempre que maiores e menores não tem a ver com importância, tem a ver com o volume da obra, a extensão da obra. São livros maiores, tá? São 12 profetas menores. Que na nossa Bíblia, qual é o último dos profetas? Malaquias. Exatamente, tá? Então anotem isso, isso aqui é importante vocês saberem de cor. 5 livros chamados de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem 12 livros históricos, tá bom? Depois vem 5 livros poéticos. Depois vem 5 livros que são profetas maiores. E depois vem 12 livros que são considerados profetas menores. Bom? Num total de quantos livros no Antigo Testamento? Você calcular, você vai ver que vai dar 39. Quantos tem no Novo Testamento, gente? 27. Um total de 66 livros. Beleza? Vamos lá então? Onde é que nós estamos? A lei e os profetas, tá? Deus falou através de Moisés e todos os profetas, lá em cima, no
parágrafo da página 78. Sua postura diante do Antigo Testamento e da terminologia que empregava são semelhantes à de Cristo e dos apóstolos. Foi aí que nós paramos, né? Os manuscritos bíblicos, vamos avançar mais um pouquinho. Os manuscritos bíblicos, o segundo grupo de manuscritos encontrados na região do Mar Morto, ou também conhecido como os rolos de Qumran. Fala comigo, Qumran. Lembrando que Qum é com Q, tá? Não é com C-U, por favor. É Qumran, tá bom? Foram encontrados no Mar Morto, é composto por manuscritos bíblicos. Essas cópias antigas foram comparadas diretamente com a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é a Bíblia de quem, gente? Dos judeus, exatamente, que temos hoje em dia. Elas demonstram o quanto os escribas da antiguidade foram precisos em seu trabalho. Fala comigo, os escribas na antiguidade foram precisos no seu trabalho. Bom, escribas eram aqueles membros do alto escalão judaico, israelita, que tinham a tarefa e a grande missão de escrever os escritos do Antigo Testamento em hebraico, às vezes fazer traduções para o grego, e assim, eram peritos na lei e nos profetas. Então os fariseus não tiveram participação na cópia dos manuscritos. É claro que alguns fariseus também eram escribas, tá? Então tinham sim, mas a função, na verdade, escribas, além de ser um grupo, também era uma função, tá? Que eram aqueles que eram escolhidos a dedo, ou seja, tinham todo o domínio da tradição judaica, da cultura e também da lei e dos profetas, para poder, com muito zelo, com muita cautela, escrever, dar continuidade na propagação dos escritos do Antigo Testamento. Entendeu? O que depois, na Idade Média, foi feito pelos monges. Quem são os escribas da Idade Média? São os monges. Monges gregorianos, beneditinos, salesianos. Todas essas ordens que surgiram, né, na Igreja Católica, eram eles que faziam os escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em latim, que era a língua oficial do clero romano. Tudo certinho? Normal. Não tem problema, tá? Mas tá legal aí no foco, certinho? Então vamos lá. Todo mundo entendeu, gente? Amém? Todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de um, foram encontrados naquelas cavernas. Olha que interessante. Todo o Antigo Testamento, menos um livro, foi encontrado naquelas cavernas. E quando comparado com o Antigo Testamento que nós temos nas nossas mãos, é perfeito, similar, autêntico, legítimo, idêntico com a obra que nós temos. Então aquela máxima, né, que os ateus usam, os céticos, os agnósticos, aquelas pessoas que querem colocar em discreto a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é um livro escrito por homens, que a Bíblia até pode conter a palavra de Deus, mas ela toda não é a palavra de Deus, eles dizem assim, para colocar em descrédito a Bíblia. Irmão, isso é uma falácia, não tem base histórica, não tem base antropológica, não tem base sociológica, não tem base nenhuma, nem histórica, nem arqueológica. Porque os rolos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, provam que a palavra que nós temos nas nossas mãos é legítima, é autêntica, é verdadeira, nós podemos confiar. Amém? Glória a Deus. Fala. Pastor, esses escritos que foram achados, assim, eles foram achados por acaso ou Deus direcionou essas pessoas? Nós cremos que foi Deus, porque Deus controla todas as coisas, mas pensando do ponto de vista humano, claro, foi uma sorte daquele pastor beduíno, foi jogar pedrinha, aí bateu lá, quebrou um vaso, ele viu um barulho, uma coisa estranha, foi lá ver o que era e descobriu esses rolos. Sim, provavelmente, né? Porque Deus controla toda a história, Deus é soberano, controla todas as coisas, né? Como tem alguns que ainda
estão por aparecer. Não, na verdade já se encontraram todos naquela região. Só que alguns ainda estão sendo organizados e traduzidos para que possam, né, serem Então não melhor estavam todos compreendidos. numa única Tem ali terra, tanto o tinha Antigo vários Testamento lugares. como o Novo Testamento, ou seja, escritos bíblicos, como também tem obras não bíblicas que foram encontradas nessa região. Ou seja, escritos antigos de judeus, de outros povos orientais, que foram guardados e escondidos nessas cavernas por esse grupo de antigos, né? Os antigos essênios, né? Eram homens que viviam nas cavernas e tinham eram detentores do conhecimento e dos grandes manuscritos e obras antigas. Tá bom? Beleza? Está respondido aí? Sim. Então todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de um, foram encontrados naquelas cavernas. O livro de Esther ainda não foi identificado, ou seja, pode vir a ser identificado ainda, porque tem muita coisa ali que precisa ser organizada e que precisa ser catalogada, não é verdade? De alguns livros, tais como Salmos, Deuteronômio, Isaías, há várias cópias. Já de outros, como Crônicas, restaram apenas fragmentos. Fragmentos, vocês sabem, são pequenas porções, não é a obra completa. O pergaminho mais extenso é o de Isaías, né? O profeta messiânico, gente, preservado em sua totalidade, ou seja, tem a obra completa de Isaías, que foi encontrada em 1947, no que a gente conhece como rolos de Qumran, ou manuscritos do Mar Morto. O pergaminho mais extenso de Isaías, né, aparentemente remonta ao ano de 125 antes de Cristo, gente. Olha que interessante. Foi datado no século II antes de Cristo. Alguns documentos são ainda mais antigos ainda. Calcula-se que trechos de Jó, de Jeremias, de Samuel, de Salmos são do ano 200 antes de Cristo, ou até antes. Uma parte do livro de Salmos recebeu uma datação não oficial de 300 antes de Cristo. Será que tem historicidade, gente, isso aqui? Olha só, 2320 anos. É coisa, hein? Que até então, gente, antes dessa descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as obras mais antigas que existiam até então eram de aproximadamente do século IV, do 4 depois de Cristo para cá. Vocês entenderam? É como se essa descoberta avançasse ainda mais 600 anos para trás, comprovando ainda mais a historicidade, a autenticidade, a legitimidade do texto da palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos. Por que o livro de Esther não foi identificado? Não foi identificado porque é uma obra tão extensa, foram achados tantos manuscritos, tantos escritos, que eles até hoje ainda estão organizando e catalogando. Então pode ser que ainda vão achar lá no meio dos escritos, entendeu? Não foi identificado ainda. E outra coisa, às vezes está no outro idioma, que ainda precisa ser traduzido, precisa ser transliterado, assim vai. Entenderam? Provavelmente, pelo que deixa entender aqui, o texto é o único livro que ainda não foi encontrado do Antigo Testamento, mas que pode ser encontrado nos demais escritos e manuscritos que foram achados no local. Só uma coisa interessante, o valor dessa tinta que era escrito, Geralmente eram tintas feitas à base de ervas e à base de sangue de animais. Tá? Era uma mistura ali de ervas, sangue de animais, feita ali por químicos da época, né? E aí era feito com penas, exatamente, com pedacinhos de bambu, né? Que eram usados como caneta, como se fossem as canetas tinteiras da antiguidade. Tá bom? Uma cópia de Eclesiastes, que data do ano 150 a.C., desperta um interesse especial, porque alguns críticos mais extremados insistem que esse livro foi escrito numa data muito posterior. Cópias do livro de Daniel, do 2º século a.C., são muito importantes, porque se aproximam bastante da data crucial, de 165 a.C. A alta crítica, né? A alta crítica nós já falamos sobre ela, aquele povo que tenta de alguma maneira colocar em descrédito a legitimidade, a veracidade da palavra de Deus, afirma ter sido nesse ano
em que o livro foi escrito. Tá bom? Então, como conclusão aqui, os manuscritos do Mar Morto são extremamente semelhantes à Bíblia hebraica da atualidade. Extremamente semelhantes, gente. Eles provam que os indivíduos que copiaram os textos em hebraico desde o segundo século antes de Cristo realizaram um trabalho extremamente cuidadoso. Será que foram perfeccionistas, eficazes, bons naquilo que fazem? Gente, eram pessoas escolhidas a dedo entre os melhores de Israel. Eles tinham domínio da cultura, tinham domínio da tradição rabínica, dos mestres judaicos, tinham domínio da lei e dos profetas. Não era qualquer um, fulano vem cá escrever, não. Eram homens escolhidos a dedo. Eram homens que tinham domínio da cultura, da época, da história, dos clássicos gregos. Tinha uma bagagem intelectual, eram as maiores mentes da época, sem dúvida nenhuma. Eram homens escolhidos a dedo para copiar os textos antigos. Então é comprovado que a Bíblia hebraica que temos hoje é praticamente a mesma que os judeus usavam 200 anos antes de Cristo, uma vez que alguns dos manuscritos do Mar Morto são mais antigos ainda que o rolo de Isaías. Podemos afirmar com confiança que não se tem notícia de evento algum na história de Israel que tenha introduzido mudanças na técnica de cópia dos manuscritos usada pelos judeus entre os dias de Esdras, né? Lembrando que Esdras foi um dos líderes judaicos, né? Judeus, que voltaram do cativeiro da Babilônia para restaurar. Vocês têm que lembrar disso, gente. A Bíblia fala que voltaram do cativeiro babilônico, voltaram 3 grupos de judeus. Primeiro, com um líder judeu chamado Zorobabel, exatamente. Segundo, a leva de judeus que voltaram do cativeiro foram aqueles que foram com Esdras, o sacerdote que restaurou o templo. Tá bom? E por último veio a terceira leva, cujo líder era o copeiro do rei, conhecido como Neemias. É a obra de Neemias, está tudo relatado em Neemias. A obra de Esdras está tudo relatado no livro de Esdras. Toda essa história do retorno do cativeiro babilônico para a terra devastada de Israel, tinha sido devastada. Tá bom? Amém? Amém. Isso. Portanto, concluímos que o Antigo Testamento atual é, tanto na sua essência quanto em seus pormenores, muito semelhante às escrituras que Esdras ordenou que fossem lidas aos israelitas em Jerusalém após o retorno do cativeiro babilônio. Babilônio também é conhecido como Caldeus, exatamente, na região da Mesopotâmia, exatamente. Tais provas são suficientes para fins de estudo. Todavia, os pesquisadores bíblicos, né, os biblistas, na verdade, odiernos, ou seja, dos dias de hoje, modernos, já conseguem remeter a história do Antigo Testamento a uma data ainda mais remota, mais antiga. Ainda existem várias cópias da Septuaginta, gente. Olha que interessante, existem várias cópias da Septuaginta, que é o Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego koine, tá bom? Traduzida por volta de 200 a.C., feitas por escribas cristãos. Isso é de grande valia, mas levanta algumas questões, como por exemplo, algumas citações do Novo Testamento retiradas da Septuaginta que divergem do texto hebraico. Nesses casos, será a Septuaginta melhor que o texto original? É uma pergunta. Será que essa tradução para o grego foi realizada de forma meticulosa, ou seja, cuidadosa? E a resposta está embaixo. Hoje em dia, há provas concretas para solucionar essas questões. Alguns manuscritos do Mar Morto datam de cerca de 200 antes de Cristo. Eles são tão semelhantes ao texto da Septuaginta que certamente foram estes os textos nos quais os tradutores daquela versão se baseiam. Olha que interessante, comprovando que o texto que nós temos hoje nos dias atuais são similares
aos textos antigos que foram traduzidos para a Septuaginta. Gente, a Septuaginta foi a Bíblia que Jesus lia. Vocês querem uma pessoa maior do que Jesus para autenticar uma obra antiga? Quem duvida de Jesus, duvida do cristianismo, não é verdade? Então vamos lá, em nova evidência, onde é que está? Me ajuda? As diferenças entre a Septuaginta e esse aqui? E o texto hebraico que temos hoje devem-se provavelmente ao fato de que já havia 2 ou mais textos hebraicos sendo usados concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, correlacionados por volta do ano 200 a.C. Essa nova evidência ajudou a solucionar várias dúvidas sobre citações do Novo Testamento, pois demonstrou que, nesses casos especificamente, a Septuaginta realmente estava correta. Será que a gente pode confiar na Septuaginta? Sim ou não, gente? Sim. É claro que sim. É impressionante também perceber que, mesmo após muitos séculos, 2 textos foram preservados: o original em hebraico e a Septuaginta em grego. Olha que tremendo, gente. Dos textos antigos, de aproximadamente 2.300 anos atrás, foram preservados os textos originais em hebraico, encontrados nos manuscritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto, os rolos de Qumran, e também cópias da Septuaginta, que é o texto da tradução do grego koiné. Amém? Então tem pelo menos 2 grandes textos antigos, de aproximadamente 2.300 anos atrás, que confirmam que a Bíblia que nós temos hoje, ela é verdadeira. Amém? É importante a gente saber essas coisas, sim ou não? Sim. Para a gente até ampliar ainda mais a nossa confiança na palavra de Deus. E ter também essas ferramentas, esses elementos, quando alguém falar alguma besteira, né? Tentando colocar em xeque com você, combatendo, colocando em discreto a palavra de Deus, você vai ter esses elementos aprendidos aqui na escola bíblica para poder combater esse tipo de, fazer apologia do texto bíblico, ou seja, a defesa da sua fé no texto bíblico através desses elementos históricos. Amém? Qual a importância de conhecermos as diferentes famílias de textos do Antigo Testamento? Primeiramente, através de uma comparação cuidadosa entre eles, é possível determinar o texto original. Em segundo lugar, podemos perceber o evidente cuidado com que os copistas lidavam com os textos na antiguidade. Terceiro, ao comparar as 2 famílias, ou seja, a Septuaginta e o original em hebraico, como um todo, podemos chegar à conclusão de que nenhum dos textos diverge muito das primeiras cópias que geraram todas as. Aleluia! Nós temos mais de 2.000 textos antigos que comprovam que a palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Amém? Nenhum outro livro na história tem tantos manuscritos antigos como a palavra de Deus. Nenhum clássico grego, nada. O outro que mais tem manuscritos antigos tem 400 escritos só. Incomparável com a palavra do nosso Deus. Amém? E para vocês verem, desse texto, os manuscritos mais antigos, que são clássicos gregos, né? Se eu não me engano, a Ilíade de Homero é datada de 600 depois de Cristo. A Bíblia é 2.300 anos atrás, 300 antes de Cristo, aproximadamente. O livro de Isaías fala sobre Ciro, né? Na conversão de Ciro, 400 anos estava lá, né? Ciro. Exatamente, profetizou sobre Ciro que viria, né? Eis aí meu servo Ciro. Deus pode usar até o ímpio, não que ele se converteu, tá? Mas Deus usou o ímpio
para cumprir os propósitos e a palavra profética de libertação do povo de Israel e retorno à terra prometida. Entendeu? Tremendo isso, né? Até os ímpios pode ser usado por Deus, os propósitos divinos. Um exemplo. Confirmado quando o Ciro viu lá em Camilo, né? Antes dele nascer já estava escrito o nome dele lá. Exatamente. Exatamente. Que há 400 anos. 400 anos antes. Estava escrito lá o nome. Já estava antes dele escrito. ter nascido. Exatamente. Só Jesus. Só o Espírito da profecia poderia fazer isso. Só o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente pode fazer e escrever uma coisa dessa. Lembrando, gente, que a palavra de Deus tem cerca de 28% do volume dela de profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Será que nós podemos confiar na palavra de Deus, gente? Marca aí onde nós paramos, página 79. E aí nós terminamos na próxima aula esse finalzinho aqui e já adentramos na próxima lição. Tá bom? Glória a Deus, avançamos bastante hoje aí. Estou tentando fazer a gente adiantar aí esse ponto aí. Deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certinho? Beleza? Dá para confiar na palavra de Deus? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Vamos orar então, gente? Pode ficar de pé. Pode dar um